queria, em nome de todos, já agradecê-lo pela disponibilidade e faça desse espaço o seu espaço da melhor maneira que o senhor, como ninguém, vai poder aí expor e compartilhar, tenho certeza, um pouco aí do seu conhecimento. Muito obrigado mais uma vez e uma boa apresentação. Obrigado, doutor Anderson, e a todos. É um prazer estar aqui e até agradeço a Ana que fez essa ponte, né, Ana, para que a OptiView pudesse estar presente junto com vocês nesse momento diferente que é o momento da pandemia e por mídia eletrônica, né? Graças a Deus a gente tem uma opção muito boa. Em nome da OptiView, agradeço muito esse convite e, por favor, contem conosco para qualquer tipo Lucas, de deu uma esclarecimento. quedazinha aí do áudio. Opa, Lucas, nós tivemos uma queda do áudio. Alô, alô? Eu estou perfeito. Perfeito? Para mim ficou tudo ok também. Então, aqui também. Vamos continuando, né? E aí, em nome da OptiView, agradeço demais e faço já um convite para os doutores que visitarem São Paulo e quiserem conhecer pessoalmente nossa empresa. Estamos de portas abertas, trabalhamos praticamente 24 horas, então eu recebo muitos convidados depois do horário de expediente, 8 horas da noite, 9 horas, que vêm nos visitar aqui também, tá bom? Então, fico muito grato por essa oportunidade. E se pudermos começar, ou não sei se a Ana quer falar alguma coisa também, em nome da OptiView, Ana? Não, quero agradecer a disponibilidade de todo mundo de estar participando. Acredito que vai ser uma aula muito produtiva para todo mundo e que seja a primeira de muitas que virão por aí. E vocês podem contar comigo também aí em Minas para ajudar vocês. E pode começar, o professor. Então tá bom. Aqui comigo está o Lucas, que vai me auxiliar nos bastidores, né, Lucas? Então vamos lá. Para quem não conhece a OptiView, deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa empresa, para que vocês conheçam quem que é a OptiView no mercado de ótica aqui no Brasil. Começamos a atividade no ano de 2004, como importador e distribuidor de lentes prontas e blocos semi-acabados. Mas o mercado mudou bastante. Em 2013, então quase 10 anos depois, inauguramos essa nova sede, que fica aqui na Moca, em São Paulo, onde foi instalado dois setores fabril. Primeiro, o de produção de lente, chamado surfaçagem, e nós temos hoje o chamado Indústria 4.0, que seria o equipamento mais moderno, que está disponível na América Latina. O único laboratório semelhante ao que está aqui está sendo instalado no México, e aí Canadá e Estados Unidos aí nem se conta, né? Ele já tem esse tipo de laboratório, antes mesmo de nós aqui no Brasil. Mas, feito isso, em 2014, começamos a área comercial, vamos dizer assim, sobre os laboratórios de surfaçagem de antirreflexo. E agora, recentemente, nós estamos participando de todos os congressos e eventos médicos e sendo convidados, inclusive, pelos setores de residências de vários hospitais para falar sobre o assunto ótica. Então, agora eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Todo mundo me chama de professor porque eu sou professor da área de ótica. Então, o meu papel aqui na OptiView é fazer o treinamento do ponto de vendas, o varejo, dos treinandos, que seriam os vendedores, os balconistas, sobre as novas tecnologias da lente, que é chamada de lente freeform. O princípio da lente freeform seria assim, ó, é o produto que a pessoa que usa o óculos necessita. Então, seria literalmente a personalização de um produto. Nós vamos começar hoje falando do básico de lentes, para que a gente possa entender tudo sobre a lente. E futuramente, se quiserem saber um pouco sobre essa questão do produto freeform, a gente vai fazer um outro trabalho também. Tá? E hoje, na OptiView, nós estamos com os melhores laboratórios, eles com tecnologias alemãs e vindo de todo o mundo para cá, mas é uma empresa totalmente nacional. Bom, Lucas, vamos começar então o nosso trabalho falando sobre o básico de lentes. Então tá aqui, ó, noções básicas em lentes oftálmicas. Antes de mais nada, agradeço demais ao Hospital de Olhos Hilton Rocha. Então, dando sequência ao trabalho, pronto, OptiView.
Indústria nacional, atuando desde 2004, laboratório de surfaçagem 4.0 com as melhores máquinas de tecnologia alemã, laboratório de antirreflexo equipado com máquina de tecnologia de plasma, que é também só 2 no mundo, uma aqui no Brasil, controle total de qualidade e atendimento, certificado ISO 9001 em qualidade. Então, o nosso laboratório, ele é um laboratório que está preparado hoje para enfrentar qualquer mercado no mundo, pois tem a certificação ISO em qualidade. O que é a definição de lente? Lente é feito de material transparente, com seu índice de refração conhecido, possui 2 superfícies trabalhadas e polidas, com dioptria programada ou vergência e tem a função de correção para o caso de ametropias, terapêuticos, adorno e segurança. Então, esse é o conceito sobre lentes que a gente leva para as escolas de ótica. Primeiro estudamos quais são os materiais homologados para fabricar a lente, que são materiais transparentes, originariamente em cristal, vidro de janela, depois cristal. Depois vieram os materiais orgânicos ou plásticos, né? Com seu índice de refração conhecido, o que é muitas vezes lembrado apenas como espessura da lente, o índice de refração tem a ver também com a qualidade do produto. Possui 2 superfícies trabalhadas e polidas. Como é que gera o grau na lente? Isso daí é algo fundamental. E com dioptria programada, que é justamente atendendo às prescrições oftalmológicas que os doutores nos passam. Hoje, a lente é feita individualmente dentro daquilo que a prescrição pede, tá ok? E as funções? Então, vamos conhecer parte a parte. Primeiro, feito de material transparente. Meio transparente pode ser líquido, gasoso ou sólido. Em casos de lentes para óculos, são sólidos. Em casos de lentes de contato, existem materiais chamados gás permeáveis, que são sólidos, porém maleáveis. Como o nosso foco na OptiView é lente para óculos, aqui fica só uma observação. Os primeiros materiais utilizados para a fabricação de lente foram os vidros. E dentro desses vidros tem o chamado vidro comum de janela, cujo índice de refração é 1.530. Curiosamente, todos os cálculos matemáticos que são usados para a construção da lente, para que ele tenha a dioptria correta, para que ele tenha a espessura adequada, assim por diante, ele é baseado nesse índice de refração, 1.530. E o conceito matemático não mudou até hoje. Tanto que hoje nós temos materiais como 1.67, 1.74, mas todos eles são adaptados ao cálculo do 1.530. Então, material que deu início à história da ótica seria o vidro de janela comum. Esse vidro de janela comum, ele tinha muita impureza, por isso foi feita uma limpeza do material cristal original, e aí surgiu o material que a gente chama de nobreza, que é o Crystal Crown, o 1.523. Curiosamente, no setor de ótica oftálmica, que seria os óculos usados, já não usamos mais o Crystal Crown, mas equipamentos de alta qualidade, como máquinas fotográficas, filmadoras, até equipamentos, eles usam o Crystal Crown como meio óptico. Então, só um exemplo na área médica, né? Os aparelhos, como os lensômetros, os oftalmoscópios, os retinoscópios, que tem parte de lente nele, né? Até mesmo os autorrefratores que tem lente, os que têm valor mais alto, muitas vezes a diferença está no material da lente. Então, eu conheço muito equipamento que são mais baratos, mas usam na lente plástica, lente orgânica, enquanto os de alto nível usam ainda o Crystal Crown. Então, seria isso, tá? Se você tiver um equipamento que seja de qualidade ótica superior, ele é usado o Crystal Crown. Logo em seguida, surgiram outros índices de refração para fazer com que a lente ficasse mais fina. Aí surgiu o High Crown ou Barium 1.60, o Highlight, esse ficou famoso, de 1.70, o Lantânio de 1.8 e o High Lantânio de 1.90. Só que a era dos cristais, ela começou a declinar dos anos 90 aqui no Brasil até os anos 2000. E hoje, praticamente 99% das lentes para óculos são materiais orgânicos. Então, chegamos aqui.
Materiais orgânicos. Elas podem ser resinas polimerizadas ou termoplásticos. Das famílias das lentes, nós temos vários materiais. Entre eles, o que seriam os polimerizados e o que seriam os termoplásticos? Vamos conhecer a diferença. Polimerizado é um material orgânico em estado líquido. Então, primeiro a foto que tem aí em cima, nós temos um molde, onde dentro desse molde, no meio dele, é injetado material líquido, vai para um forno, existe uma rampa de temperatura que eleva até uma determinada temperatura, depois desce tudo controlado, e leva cerca de 12 horas, 8 horas a 12 horas, dependendo do tipo do material, para ele se transformar de líquido em sólido. E o que seria o termoplástico? Seria o material injetado, é esse dessa foto de baixo. O material termoplástico, ele é granulado e através do calor ele se transforma em líquido. Aí é injetado com pressão para se formar a lente. Essa lente, e a única que existe nesse material, é o policarbonato. Então, reparem, todos os outros materiais são polimerizados. Eles nascem do estado líquido para chegar ao estado sólido. E o policarbonato é o único que ele já é granulado, ou seja, ele é sólido, porém com calor a gente derrete, entre aspas, eles e injeta no formato, na dioptria que a lente precisa ou no bloco que ele precisa, ou seja, para que fim for o uso dessa lente. Esses materiais, surgiu o primeiro material chamado resina CR39, com índice de refração 1.49, 1.50. Essa resina, originariamente, ele é do ano de 1940, final dos anos 40, e comercialmente ele entrou no mercado no meio dos anos 50. Então é um material bastante antigo. Observações, doutores. Os doutores que têm a preocupação de saber se uma lente tem proteção do raio ultravioleta, originariamente, e depois daquele chamado UV+, que seria além do ultravioleta, a cor da luz azul danosa. Então, a resina CR39, ela não é amigável a essas químicas, porque foi criado ou inventado bem antes dessa necessidade da injeção de ultravioleta ou do ultravioleta mais. Por isso a resina, ele é um material nobre, muito bom, porém não pode ser colocado outros recursos que nem o filtro UV. Se alguém ouviu falar assim, mas eu vi um laboratório que diz que tem uma lente CR39 com proteção de filtro UV 400. Pode ter, professor? Pode. Mas o filtro está no antiabrasivo, ou seja, na camada anti-risco. Esta camada é que tem a proteção do ultravioleta, porque a resina em si, ela não tem essa proteção. Logo em seguida surgiram os famosos materiais. A resina Orma 1.500, a resina Trivex, que esse nome é conhecido, 1.530, a resina NK55, que é o 1.56, só que o nome técnico morreu no Brasil. O que a gente mais conhece é pelo índice de refração. Então é comum falar, pega aquela lente de 1.49 ou 1.50, pega aquele material de 1.56, eu queria a lente de 1.67. Então, basicamente, o nome técnico a gente deixou de lado. Faça uma observação para onde está o policarbonato, o índice de refração 590, onde está escrito, o único termoplástico é o policarbonato. Tanto que essa característica dele ser termoplástico fez ele ser homologado para óculos de segurança. Então, no caso de óculos de segurança dos EPIs, além do quesito qualidade ótica, entra o quesito segurança. Alguns questionam o material policarbonato dizendo que a qualidade ótica dele é inferior. Bom, doutores, uma coisa que é muito importante. Todos os materiais, eles têm que estar no mínimo de qualidade ótica. Se estivesse fora, que nem o PET, ele não pode ser usado para a construção de lentes. Então, entidades de saúde, como o FDA americano, a Comunidade Europeia, aqui no Brasil a Anvisa, né, que aceita a homologação lá de fora, não permitiu que PET fosse usado para lente, porque é para uso humano, é uma questão de saúde. E o policarbonato, ele está no limite, mas está dentro do aceitável. Por isso, ele sim
tem uma qualidade ótica inferior, porém está dentro do aceitável, tudo bem? Tanto que pode ser usado em óculos de segurança, alguns que usam armações fio de nylon, 3 peças, também usam um termoplástico chamado policarbonato, e com o filtro UV+, ele ficou um pouquinho mais saudável para o uso. Eu não vou dizer que ele melhorou a ponto de estar perto, por exemplo, do CR39, com certeza não. Mas sobre a qualidade ótica dos materiais, vamos falar um pouquinho mais para frente. Estamos no início. Homologação de materiais para fabricação de lentes. Existem normas que os órgãos de saúde aprovam para fabricação de lentes oftálmicas. Então, aqui vai uma observação como professor de ótica. Hoje em dia é mais difícil, mas há um bom tempo atrás existiam brinquedos ou kits de brinquedos para criança que tinha dentro óculos. E eu falo para os pais e mães, aqueles óculos, eles por mais que sejam brinquedos, não podem ser usados nem para brincadeira. Porque a lente daqueles óculos é um plástico que ninguém sabe o que é. Já que seu filho, sua filha quer usar um óculos, que faça com uma lente de boa qualidade. Afinal de contas, o que está atrás da lente é o olho do teu filho, da tua filha. Então, não recomendo, tá? Porque aquilo não poderia ser vendido. Outra coisa muito importante, já que esses órgãos homologam e aprovam o uso, um laboratório ele tem que ter como fornecedor essas indústrias de produção de lentes ou blocos também homologados. Baseados em qualidade óptica de transparência, tramitância de luz no material, dispersão cromática, o chamado efeito abre dentro dos parâmetros normativos, resistência, o mínimo, deformidade, entre outros, tudo estando correto, recebem selos de aprovação da Comunidade Europeia, do FDA americano e secretarias de saúde de cada país. Então, aqui no Brasil, representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que regeu as normas, os nossos órgãos de saúde homologam ou não o material para uso em óculos. 2. Com seu índice de refração conhecido. Então, vamos entender como é que funciona o índice de refração numa lente. O índice de refração determina a espessura de lente. Isso daqui ele é mais comercial. Ele, no Brasil, todo mundo que vai comprar um óculos, principalmente quando a dioptria é alta, já fala, puxa, doutor, olha, a dioptria do meu óculos é alta, tem alguma lente mais fina? E é comum a gente falar, né, olha, faz em 1.67, 1.74 e tal, e já tem essa vibe. Para quem está um pouquinho no começo, não se preocupe, a gente vai dar uma orientação para cada dioptria, qual o índice de refração mais adequado. Quanto maior o índice de refração, mais finas ficam as lentes. Essa é uma máxima que o ponto de vendas realmente usa. E o lado negativo é que quanto maior o índice de refração, menor o valor AB, que determina a qualidade óptica do material. Então nós temos na questão lentes o positivo e o negativo. O positivo fica fino, o negativo perde na questão da qualidade óptica. Mas é uma qualidade óptica aceitável, por isso que ele pode ser feito. Por isso, eu nunca, como professor de óptica, daria para uma pessoa que tem um óculos, uma lente de uma dioptria, para usar em 1.74, que o valor AB dele é bem baixo. Mas se fosse usar essa mesmo material, 1.74, para uma pessoa com 10 dioptrias, aí aquela dificuldade que o olho tem visual, que necessita de 10, ela não consegue perceber essa perda do valor da qualidade óptica pelo valor AB. Então fica aqui, é bom a gente trabalhar todo o material usando o bom senso, ok? E para os doutores também saberem o quanto fica mais fino uma lente em relação ao outro pelo índice de refração, está aqui uma tabela que a gente disponibiliza, e não se preocupem, doutores, depois eu vou mandar para a Ana Paula o PDF desses slides, para que os doutores possam ter junto com vocês. Então fica aqui, Ana Paula, depois você me cobra, eu vou mandar o PDF para você compartilhar com o grupo aí, tá? Para que eles possam compartilhar com os amigos e colegas também. Então, no ponto de venda, no varejo, no balcão, vamos dizer assim, para o nosso vendedor saber o quanto uma lente fica mais fina com o outro, a gente criou essa tabela, onde cruza a primeira coluna com o título lá em cima. Então, se eu quiser saber, por exemplo,
uma 1,67 em relação a 1,49, quanto fica mais fino? Faço o cruzamento e eu descubro que a 1,67 ele acaba ficando 26% mais fino do que uma 1,49. Se eu quiser saber a relação entre um Trivex 1,53 para um 1,67, vou lá na linha de baixo e ele fica cerca de 20% mais fino. Tem alguns que me falam, mas isso é quanto? Olha, 26% mais fino seria que, como se fosse assim, uma pessoa que usa uma lente de 10 dioptrias, em vez de ter um óculos com cara de 10 dioptria, teria um óculos com cara de 7,5 dioptrias, que é mais ou menos os 25% que ele vai ter de espessura menor. Mas um ponto muito importante, doutores, a espessura da lente está mais relacionado a uma escolha inadequada de armação do que necessariamente ao índice de refração, tá bom? E aqui, então, fica o nosso cruzamento entre 1,49, 1,67, 26% mais fino. Seguindo, valorado. Determina o índice de dispersão cromática de cada material. Quanto menor o valor, maior a dispersão e pior a qualidade óptica do material. Curiosamente, quem descobriu esse efeito foi Ernest Abbe. E ele foi o que descobriu que quando você pega uma lente e faz uma observação, por exemplo, na janela, o que ocorre? Se pegarmos o detalhe da janela projetada na lente dessa pessoa aí, nós vamos reparar que a luz branca ela sofre o chamado dispersão cromática. É sabido que a luz branca é a junção das 7 cores do arco-íris. Então, quando ele passa pela lente, ele serve como um separador das cores. Olha só que coisa interessante. Por isso, dispersão cromática, dispersão das cores. Pegando ainda mais um detalhe dessa janela, para entender o efeito Abbe, aí descobrimos o seguinte, pronto, está aqui um detalhe da janela. Se a gente reparar com cuidado, notamos que na parte superior da janela e do lado direito aparece um tom alaranjado, amarelado. Se a gente observar o lado esquerdo da janela e a base da janela, aparece o tom azulado. Então, isso significa que a luz branca foi diluída nessas cores e essa é a dispersão cromática que tanto aparece. Lucas, será que você consegue me colocar aqui de frente para a câmera só para falar rapidamente com os doutores? Vamos lá. Doutores, enquanto está se mostrando essa situação, eu vou dizer o que pode acontecer. Se por acaso no consultório dos doutores apareceu uma pessoa que falou assim, olha meu amigo, estou aqui com esse óculos, mas se eu olhar meio de lado aqui assim, ó, parece que aparecem os flashes, parece que aparecem os arco-íris. Pode ter certeza, é a dispersão cromática associada à dioptria que fez isso. E aparece muito em lente positiva mais alta e negativa mais alta. Quando for assim, verifique qual foi o material que a lente foi fabricada. Se o material que foi fabricado foi, por exemplo, uma policarbonato, que é o menor número Abbe, o que ele está enxergando é a dispersão cromática do policarbonato. Aí se oferece um outro material que seria o quê? Justamente o de índice Abbe maior. Por exemplo, o Trivex, que é 43, por exemplo, o CR39, que é 56, 58 mais ou menos. Então aí tiraria esse efeito. Outro ponto importante, nunca aceite um óculos feito com 2 materiais de 2 índices de refração diferentes no mesmo óculos. Então, por exemplo, se eu tenho o olho direito com 5 dioptrias, tem gente que coloca nesse olho direito 1,67. E no olho esquerdo eu tenho com 1 dioptria, além da anisoiconia, da anisometropia, nós vamos falar de vendas. Tem gente que coloca desse lado CR39, que é mais grosso, desse lado 1,67, que é mais fino, e fala que compensa. Só que o índice de refração, originariamente, não tem nada a ver com a espessura. Tem a ver com a velocidade da luz dentro da lente. E quanto maior o índice de refração, mais lento a luz passa dentro da lente. Então, olha só que curioso. Se nesse lado eu tenho 1,67, a luz demora para chegar no olho. Se desse lado eu tenho uma 1,49, ela chega muito mais rápido. Então, aí pode ter um delay na junção ou na fusão das duas imagens.
Algumas pessoas mais sensíveis podem relatar isso daí. Mas aí, eu, como professor de ótica, nunca recomendo o uso de 2 materiais diferentes no mesmo óculos, tá bom? Lucas, obrigado aí. Vamos voltar para os slides aqui, por favor. Então, tá aqui, ó. Notem na borda da janela o amarelo alaranjado. Opa, tá. Pronto, estamos certo? Opa, estamos aprendendo a lidar aqui. Pronto. Notem na borda da janela o amarelo laranja na parte superior e o azul violeta na parte inferior do vidro. Esse é a dispersão cromática que foi estudado pelo cientista Ernest Abbe. Tabela de dados incluindo o valor área. Essa tabela também eu vou estar compartilhando com vocês. Está aqui, ó. Então, na primeira coluna, o material é MR8, que é 1.60, é 41, o 1.67 é 31, o MR10 1.67 31, 1.74 32, PC policarbonato 28 a 30. Então, reparem que é o mais baixo, ele chega na casa dos 20. E lá temos o nosso chamado vidro óptico na última coluna, que é 59, e o CR39 57. Então, reparem que realmente em qualidade ótica, aí nós teríamos o CR como melhor. E em qualidade ótica, o policarbonato como dentro do aceitável, porém o mais crítico aí na qualidade ótica. Seguindo, recomendação: nunca misture no mesmo óculos lentes com índices de refração diferentes, já falamos isso. Primeiro, o índice de refração indica a velocidade da luz dentro do material da lente. Desse modo, se misturar no mesmo óculos lentes com materiais diferentes, as imagens chegam em tempos diferentes e não simultaneamente. Segundo, cada material e índice de refração possui um efeito Abbe. Então, seriam dois itens prejudiciais. Desse modo, ao misturar lentes com valores Abbes diferentes, o usuário dos óculos pode dizer que em um olho ele tem uma sensação de reflexos coloridos ou desconforto maior do que no outro olho, que ficaria só como uma recomendação. 3. Possui 2 superfícies trabalhadas e polidas. Isso significa dizer que esse trabalho das 2 superfícies, a diferença das curvas é que gera o grau. Então vamos conhecer. Quando o material está em estado bruto, é chamado de bloco semi-acabado, que seria assim. Esse material ele vai ser trabalhado por dentro, e aí vem o termo surfaçagem, que ele deriva do inglês surfacing, ou fabricando ou produzindo superfícies, que no Brasil virou verbo, né? Surfaçando a lente, surfaçagista, quem faz surfaçagem, o laboratório. Depois de trabalhado, se transforma em lente. A diferença entre as 2 curvas é que determina a dioptria, ou popularmente conhecido como grau. Modo antigo e convencional eram baldes com esmeril, era uma sujeira o laboratório. Hoje nós temos o chamado freeform, que é uma alta tecnologia. Ele é praticamente uma usinagem, uma tornearia de lentes. Alta tecnologia de última geração. Lentes positivas, lentes negativas, prismas, tudo que é tipo de lente é possível se fazer tanto quanto uma tecnologia ou outra, porém hoje realmente o freeform ele veio para ficar e transformar o mercado de lentes. A diferença entre as 2 curvas externa positiva e interna negativa, é assim que nós chamamos no setor de ótica, é que determina a dioptria. Então se eu tenho, por exemplo, uma curva externa de 6 e uma curva interna de 5, a diferença entre 6 e 5 é 1, e como 6 está do lado de fora positivo e é o maior, aí eu vou ter uma lente de mais uma dioptria. Se por acaso eu fizer uma curva externa de 8 positivo e uma curva interna de 2,75 negativo, a diferença entre 8 e 2,75 é 5,25. Como o 8 está do lado de fora, seria uma lente de mais 5,25. Ao mesmo tempo, se eu tiver agora uma lente cuja superfície externa ou positiva foi feita com 4 e a curva interna negativa com 5, a diferença continua de 4 para 5, 1. Só que o maior agora está do lado negativo, então seria uma lente de menos 1. E
Se eu tiver uma lente com mais 2 por fora e menos 9,5 por dentro, a diferença é 7,5. Como o 9,5, que é o maior, está do lado negativo, aí se torna uma lente de menos 7,50. Então, observem que para cada prescrição, e se no olho direito e esquerdo tivermos 2 dioptrias, cada uma dessas lentes tem um projeto de combinação de curva externa e interna que vai ser produzida de acordo com as dioptrias. No caso de lentes cilíndricas, uma das superfícies ela é especial, tem 2 meridianos. Comparando, mais ou menos, seria aquilo que os doutores veem quando fazem a ceratometria, curva K e K', e a diferença entre o K e K' é que determina o astigmatismo corneano. No nosso caso, transformado isso em lente, é exatamente isso. Nós chamamos essas curvas, em vez de K, K', chamamos de base e contrabase. E a diferença de valor da base para a contrabase é que determina a dioptria cilíndrica. E a posição é o eixo. Então, se eu tiver uma lente que é feita 6 dioptrias externas por fora, mas por dentro tiver uma curva especial, que ela tem curva de 2 e 3,5, a combinação deles é que vai me dar a dioptria da lente. Nesse caso, a diferença de 6 para 2 é 4, que vai ser o esférico. O 6 está do lado de fora, então seria uma lente de mais 4. A diferença entre 2 e 3,5 é 1,50. Então esse seria o astigmatismo, ou o cilíndrico da lente. E como foi feito pelo lado de dentro, ele vai receber o sinal de menos 1,5. Então, por exemplo, seria uma lente de mais 4 com menos 1,5 a um eixo, por exemplo, de 180. Se ao mesmo tempo eu tiver a curvatura especial do lado externo do bloco ou da lente, então nós teríamos aí mais 4,5 por 6 e o lado interno menos 2. Aí é que entra o sinal do cilíndrico ser diferente. Então, a diferença entre 4,5 e 2 é 2,5, positivo porque o 4,5 é maior. Mas agora a diferença entre 4,5 e 6 é 1,5 também. Só que está do lado externo. Aí, então, ele recebe o sinal de positivo. Então, reparem que, para nós, na construção da lente, o sinal do cilíndrico, ou o astigmatismo prescrito, ele indica a superfície. Só que hoje, praticamente, todas as lentes são surfaçadas pelo lado interno. Então, cilíndricos positivos na fabricação já não existem mais. E se alguém tiver equipamento antigo, né, de um Grins antigo ou uma caixa de prova de muitos anos atrás, pode ver que tem muito cilíndrico positivo porque era feito pelo lado externo, o cilíndrico original do equipamento ou da caixa de prova, tá bom? Que fica só como curiosidade hoje. Seguindo, transposição é o recurso para mudar a superfície cilíndrica na fabricação de lente. Por exemplo, passar do lado positivo para o negativo, que hoje tem que ser feito assim, que todas as lentes têm cilíndrico feito pelo lado interno, sem alterar a potência dióptrica da lente. Ou seja, eu mudo de que lado ele foi fabricado, porém não a correção. Isso não pode. Seguindo, quando fabricado lente interna será cilíndrico negativo, quando fabricado externo será cilíndrico positivo. Aqui fica mais como uma curiosidade para os doutores. Em caso de lentes multifocais, uma das superfícies é multirradiada. Assim se constrói a progressão. A adição é conseguida pela diferença entre a menor e maior curva na superfície progressiva, que pode ser externa ou interna. Multifocais convencionais, a progressão já vem pronto de fábrica e está na superfície externa, não podendo ser melhorado ou customizado. Multifocais freeform, a progressão é produzida no laboratório de surfaçagem na superfície interna. E sua otimização ou customização depende do que o software oferece e do que as máquinas são capazes de fazer. Então, a personalização de uma lente, ela depende do recurso que o software e máquina oferece, além, é lógico, de quem opera o software, que é o calculista. Multifocal convencional, então, a progressão está do lado externo. Então, por exemplo, a menor curva, lá para longe, é curva de 6. E reparem que as curvas vão aumentando gradativamente, saindo de 6, 6,25, 6,50, 6,75, 7, 7,25, 7,50, 7,75, 8, 8,25, 8,50, 8,75, 9. Como a diferença
ele parte de 6 de longe e a progressão para perto está na curvatura de 9, a diferença, que é 3, é a adição do multifocal. Então, reparem, esses são os multifocais convencionais, hoje já estão quase que em desuso no mercado, mas alguns laboratórios ainda produzem, chamando de convencional ou digital. Multifocais freeforms. Essa mesma superfície ela foi parar para o lado interno da lente. Então, agora, ele tem uma curva negativa. Então, por exemplo, a curva para longe é menos 7. E reparem que no caso do lado interno, em vez de ele aumentar, ele diminui. Então, a curvatura sai de menos 7, passa para 6,75, 6,5, 6,25, 6, 5,75, 5,50, 5,25, 5, 4,75, tá 72, está errado, mas 75, 4,50, 4,25, 4. Então, a diferença entre 7 e 4 é 3. Agora temos a adição de 3, mas observem que está do lado interno. Então, aqui seria uma situação de construção diferenciada entre os freeforms e os convencionais. No caso do Gênesis, ele trabalha com o chamado bloco com multibase. Então, nós temos uma terceira tecnologia que ele está trabalhando a progressão interna, porém com a base externa interativa. Então, aqui fica só como uma curiosidade, uma observação. E aí, depois, Ana Paula, se alguém tiver algum detalhe sobre o que é a multibase da Gênesis, ela pode explicar que é uma técnica bastante acentuada, evoluída, então aqui fica mais com uma explicação. Seguindo, com dioptria programada, vergência. Agora nós chegamos no chamado vergência. Antes disso, vou pedir para o Lucas novamente mostrar eu aqui na câmera para que vocês possam ver as diferenças. Doutores, inclusive Ana e Anderson, me digam se estão enxergando ou não. Esse é um bloco, olha só, ele é grosso. Reparem que esse é um multifocal semi-acabado, vou colocar aqui em cima. E olha só, o lado interno não foi surfaçado, então essa espessura toda ela vai ser diminuída de acordo com a dioptria. Esse é o chamado bloco. Esse bloco ele pode se transformar nessa lente. Reparem que o centro é grosso, a borda fina, então é uma lente positiva, comparada com essa do outro lado, que é uma lente negativa. Olha a diferença entre o bloco e a lente. E uma curiosidade, doutores. Vou tirar o meu óculos aqui, para que os doutores conversem com os seus pacientes. Se algum dos doutores teve um paciente que reclamou, olha, eu fiz um óculos naquela ótica e meu olho ficou grande demais, no caso de hipermétropes, ou meu olho ficou pequeno demais, em caso de míopes, né? A maioria das vezes, os pacientes dos doutores acham que o problema está na marca da lente. Poxa, não devia ter comprado aquela lente desconhecida, né? Ou aquela lente mais barata, porque fiquei com o olho grandão. No fundo, o efeito lupa, ele tem a ver com a distância da lente com o olho. Então, por exemplo, essa lente aqui, ó, ela é uma lente de mais 4 dioptrias. Se eu deixar de lado, se eu deixar de frente, se eu deixar virado, sempre vai ter mais 4. A sensação que tem é que a dioptria é a mesma. Bom, a dioptria sim, mas a potência não. Ela depende da distância. Então, por exemplo, vou chegar pertinho da câmera, colocar a lente bem em cima do meu olho. Eu vou pedir para o Lucas me dizer se consegue ver o efeito ou não. Reparem que quanto mais afasto a lente do olho, maior fica o olho, por causa do efeito lupa. Conseguiram perceber aí? Então, reparem. Essa mesma lente, para mim, em japonês, que tem o narizinho baixinho aqui, fica assim, ó. Se eu pegar alguém que tem o nariz maior e a armação fica mais para frente, então a lente vai se afastar. Nesse momento que afastar, no positivo, o olho aumentou, o efeito lupa apareceu. No caso da lente negativa, é a mesma coisa. Então, se ele está pertinho, meu olho fica com tamanho. Quando ele se afasta, ele diminui. Então, o efeito lupa, ele tem muito mais a ver com essa distância da armação com o olho do que necessariamente com a graduação ou dioptria da lente, tá bom? Fica aqui uma curiosidade, vamos dar sequência então, Lucas, por favor. Vamos colocar os nossos slides para a gente chegar à finalização. Tá, com dioptria programada ou vergência. Então,
chegando. Lentes positivas são convergentes, de foco real e corrigem a hipermetropia. Então, aqui, bem no encontro, nós temos bem no meio o chamado centro óptico, e como ela é convergente, todos os raios de luz que passam pela lente chegam em um único ponto. Nesse ponto é chamado de ponto focal. Esse ponto focal da lente positiva, ela é chamada de foco real. Na hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Isso daqui é uma forma didática de explicar. Não tem como a imagem se formar depois, mas a projeção dela seria que o foco estaria depois. Então, eu preciso de uma lente capaz de puxar esse foco para a retina, que é o que a lente positiva convergente faz. Então, quando você coloca uma lente positiva, ele puxa a formação do foco até a retina, e a dioptria, né, que é prescrita, nada mais é do que o quanto o foco original que está depois da retina tem que ser puxado, entre aspas, até a retina. Quanto mais longe, maior a dioptria, porque maior tem que ser o poder de convergência dessa lente. No caso de uma miopia, é diferente, tá bom? Característica, a lente positiva aumenta a imagem, com isso o hipermétrope, usando óculos, tem seu olho aumentado como uma lupa. O tamanho aumentado é proporcional à dioptria. Então tá aqui, ó, de repente, se vocês verem, ele tem aquela sensação de que tudo aumentou. Lente negativa são lentes divergentes de foco virtual e corrigem miopia. Diferentemente da positiva, que tem que puxar o foco, a lente negativa, ela literalmente empurra o foco, porque ela é divergente. Dessa forma, todo raio de luz que passa para ela não atravessa e junta, e sim atravessa e vai cada um para um lado. Tanto que o foco, ele é virtual, pois é o prolongamento do raio antes da lente. Isso daqui é coisa bem de curso de física, lá do ensino médio, do meu tempo do colégio, que a gente aprendia com o professor de física. Mas está aqui, ó, foco virtual. Na miopia, a imagem se forma antes da retina. Então, eu teria que ter uma lente capaz de empurrar a formação do foco até a retina. E a distância que esse foco, originariamente sem correção, tem que chegar na retina é a potência dióptrica da lente. Então, está aqui, corrigido. Agora sim, o foco se forma na retina. Característica, a lente negativa diminui a imagem. Com isso, o míope usando óculos tem seu olho diminuído. O tamanho reduzido é proporcional à dioptria. Está aqui. Então, nós temos pessoas que usam altas miopias, que têm um trauma por causa do óculos. Existem lentes especiais hoje. Ok? Seguindo, lente cilíndrica. Possuem duas dioptrias predominantes, esférico e cilíndrico, em dois meridianos distintos e perpendiculares, chamados de meridianos base e meridiano contrabase, como dito anteriormente. Desse modo, a diferença entre base e contrabase é que forma a dioptria cilíndrica. Está aparecendo essa mensagem embaixo, não? Só para mim? Então tá bom. Dioptria cilíndrica é o resultado da diferença entre a dioptria da base e da contrabase. A diferença entre a curva base e contrabase é que determina o valor cilíndrico, podendo ser classificado em 5 tipos, corrigem astigmatismo. Então, reparem que cada tipo de astigmatismo necessita de um tipo de construção de lente. Se nós tivermos uma lente que é chamada de plano cilíndrico positivo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um meridiano que é plano, ou zero, e outro meridiano que ele é positivo, por exemplo, mais 2,50. Então, eu teria uma construção onde um meridiano da lente é praticamente um paralelo, enquanto o outro ele tem uma curva de lente positiva, grosso no centro, fino nas bordas. Na receita, ele pode ser escrito como plano mais 2,5 a 180, ou transposto mais 2,5 com menos 2,5 a 90. O resultado final é igual, apenas uma questão de leitura. Mas como hoje toda lente cilíndrica, eu disse que é feito pelo lado interno, com certeza na prescrição a gente teria assim, mais 2,5 com menos 2,5 a um eixo de 90. Agora, corrigem astigmatismos hipermetrópicos simples, onde a hipermetropia está em apenas um dos meridianos. O que seria então um cilíndrico positivo com positivo? Seria uma lente,
né, que teria um meridiano positivo e o outro mais positivo ainda. Mais um, por exemplo, e mais 2,5. A diferença seria 1,5. Então, um meridiano eu teria uma lente de mais 1, no outro meridiano uma lente de mais 2,5. A diferença entre 1 e 2,5 é 1,5. Então, a receita ficaria mais 1 com mais 1,50 a 180, ou transposto mais 2,5 com menos 1,5 a 90. Então, reparem que para cada prescrição que vier, eu tenho um perfil ou uma estrutura de construção da lente aqui na surfaçagem. Nenhuma lente cilíndrica, então cilíndrico é da lente, astigmatismo é da pessoa, é igual, porque justamente muda eixo, justamente muda se ela é com zero, se ela não é com zero, e as composições. Nós vimos dois tipos, vamos ver o terceiro tipo. Corrigem astigmatismo hipermetrópico composto, essa lente. O terceiro tipo seria um plano cilíndrico negativo. Então, teria um meridiano plano, 0, por exemplo, outro meridiano negativo, menos 3,5, por exemplo. Aí seria esse perfil. Desse modo, eu teria uma receita de plano, menos 3,5 a 180, ou transposto, menos 3,25 com mais 3,25 a 90. E corrige astigmatismo miópico simples. Mas se a lente tiver dois meridianos negativos, seria cilíndrico negativo com negativo, aí nós teríamos menos 1,50 com menos 3,25, e aí nós teríamos uma prescrição de menos 1,5 com menos 1,75 a 180, ou menos 3,25 com mais 1,75 a 90. Corrige astigmatismo miópico composto. E o quinto tipo seria o cilíndrico chamado misto. Por que a gente chamou na ótica de cilíndrico misto? Porque justamente um dos meridianos é positivo e o outro meridiano é negativo. Gente, isso daí é um desafio para o setor de surfaçagem, porque vejam como é que é o perfil de uma lente positiva. Grosso no centro, fino na borda. E no meridiano perpendicular, eu tenho uma negativa, que é o contrário, é fino no centro, grosso na borda. Como é que eu tenho que conciliar esses dois para a construção da lente? Esse é o desafio dos matemáticos calculistas da lente. E aqui seria mais 1,50 com menos 2,25 a 180, transposto menos 0,75 com mais 2,25 a 90, e aí corrige astigmatismo misto. Então, a partir dessas lentes é que construiu-se todo o repertório, e disso transpôs para os multifocais, tá? Porque o multifocal nada mais é do que lentes com dioptrias para longe, para perto, mas o princípio básico das lentes estão aí. A lente cilíndrica distorce a imagem. Sendo assim, o posicionamento correto do eixo é fundamental para a boa adaptação. Está aqui, ó. Dependendo da posição do eixo, dá a impressão que a casa está caindo. É justamente porque o eixo ele não está na direção do batente da casa. Está aí meio que inclinado, aí, por exemplo, uns 30 graus. A distorção é proporcional à dioptria do cilíndrico. Quanto maior o cilíndrico, mais se distorce a imagem, ou do astigmatismo, no caso do olho. E quinto, tem a função de correção para ametropias, terapêuticos, adorno, de segurança e ou proteção. Então, o que nós teríamos? Aqui, rapidinho, os usos das lentes. Óculos de correção são os usados para corrigir as ametropias e ou estrabismos. Óculos para fins terapêuticos podem ser com filtros especiais, com ofuscamento ou outro tratamento prescrito. Podem ou não ser acompanhados de correção dióptica. Normalmente, o período de uso desses óculos é por tempo determinado. Então, existem os óculos de correção, os óculos terapêuticos, os óculos para fim de moda solar e os óculos de segurança ou proteção. Vamos lá. Correção. São os usados para corrigir as ametropias e podem ser classificados como óculos visão simples, óculos bifocais, óculos trifocais, óculos multifocais, óculos ocupacionais, óculos esportivos, óculos especiais, como, por exemplo, não consigo ler, porque tem uma tarja aqui embaixo, mas com uma outra orientação. Tá? Espero que vocês estejam conseguindo ler a última linha aí. Está aqui, esse é um executivo, um bifocal que a gente conseguiu recuperar no nosso trabalho. E
O trifocal. Gente, isso daqui já não está sendo usado, mas fica aqui como uma curiosidade para vocês. Óculos para fins terapêuticos podem ser os filtros especiais com ofuscamento ou outro tratamento prescrito. Pode ou não ser acompanhado de correção dióptrica. Então, existe uma série de usos para os óculos, que não só na oftalmologia tradicional tem, mas hoje na oftalmologia esportiva é possível se fazer lentes especiais para cada modalidade esportiva que tiver, ou até mesmo o ligado à segurança no trabalho, onde filtros determinam a proteção do olho. Comentário. Importância da DNP na fase infantil. Aqui, doutores, para qualquer mãe, para qualquer pai, sabe que uma criança dos 4 até 7 anos, o que troca de sapatinho, o que troca de roupa é impressionante. E tem pais que não vão trocar o óculos. Passa 1, 2 anos com o mesmo óculos, mas nesse período de 1, 2 anos trocou 4 vezes o sapato. Quer dizer que o pé aumentou, mas o tamanho do rostinho da criança não aumentou? Isso causa um problema muito sério. A DNP sofre alteração constantemente, acompanhando o crescimento infantil, principalmente na fase de 2 a 7 anos. Recomendamos trocar as lentes, mesmo que mantendo a dioptria, para evitar o surgimento do chamado estrabismo induzido. Lembrando que o centro óptico de montagem antiga pode estar diferente da DNP nova devido ao crescimento da criança. Então, o que o olho vai fazer? O olho vai tentar acompanhar onde está o centro óptico da lente. Então, eu recomendaria para os doutores, para quem tem criança nessa idade, que os doutores verificassem a cada 6 meses se o DNP teve uma diferença grande. Porque 2 milímetros de diferença da DNP é 4 no total. Isso provoca um estrabismo que foi induzido na criança. Porque o olho da criança instintivamente busca o centro da lente. E isso nós queremos evitar. No setor que eu dou aula, que é o setor de ótica, o que eu faço? Eu aviso os meus alunos para pedir para as crianças voltar até a ótica o quanto antes, 6 em 6 meses, para verificar se o DNP sofreu muita alteração. Se sofreu, mantém a armação, beleza, tal, mas recomendo trocar as lentes, posicionando na DNP nova, tá ok? Então tá aqui, é muito importante esse acompanhamento, principalmente na fase infantil. Importância da DNP na fase infantil, com isso, mudanças significativas, acima de 2 milímetros, necessita de novas lentes montadas na DNP corrigida. Lembrando que, como ocorre mudança de 2 em cada olho por olho, o total será de 4 milímetros. Para você ter uma noção do impacto, imaginemos uma lente com dioptria de 5, que ela é média, né? Não é tão alta, mas também não tão baixa. A alteração de DNP de 2 milímetros em cada olho, vamos calcular o efeito prismático resultante dessa mudança. Então, tá aqui, ó. Estrabismo induzido. Aqui eu vou passar rápido, aqui é só uma questão de cálculo. O prisma que a gente calcula, ele vai dar uma dioptria prismática a cada 2 milímetros fora. Isso significa dizer que em 6 metros, uma dioptria prismática é 6 centímetros de cada olho. 12 centímetros fora do eixo visual correto. Então, imagine o tamanho do estrabismo que nós estamos criando. É um prisma de cada olho. No total, seriam 2 prismas. Óculos para fins de moda. Qualidade das lentes são muito importantes. Nunca usar lentes amarelas durante o dia. Isso daí é uma recomendação que eu faço justamente porque está uma moda de usar óculos amarelo durante o dia e isso não é bom. Senão o olho ele fica dilatado, não tendo a lente de proteção do ultravioleta. O ultravioleta normal já entra, bombardeia. Então, recomendo aqueles que têm tom amarelo, mas tem um filtro por trás e assim por diante. Podem ser feitos óculos solares com dioptria? Claro que podem. Para míopes, recomendamos lentes com tonalidade marrom. Para hipermétropes, recomendamos lentes com tonalidade cinza ou verde. Se os doutores tiverem algum míope que fala que o óculos social, aquele normal, está tudo bem, mas no solar ele está ruim, repara na cor da lente. Se for cinza ou verde, com certeza é a tonalidade. E isso os doutores percebem na hora que fazem o teste bicromático, onde o vermelho ele é mais saudável para o hipermétrope e o verde é mais amigável, para o míope, e o verde é mais amigável para o hipermétrope.
Então, reparem, no marrom, ele vai na composição da cor marrom, o vermelho, por isso o míope se dá muito melhor. E o verde vai na composição do cinza ou da própria lente verde, por isso o hipermétrope se dá melhor com essa tonalidade, tá bom? E essa é uma dica que eu deixo para o balcão de ótica no trabalho deles. Seguindo aqui, então, recomendação, não faça amarelo para os dias. Óculos de segurança e ou proteção. Proteção, são feitos para proteger os olhos, como, por exemplo, respingo de tinta no caso de um pintor. Então, não é impacto, é simplesmente evitar coisas do tipo, entrou um pó, entrou uma tinta dentro do olho. Segurança, tem normas da ABNT contra impactos, filtros ou outros fins. São aprovados e recebem o selo de CA. Então, reparem que não é toda empresa homologada para fazer lente para óculos de segurança. Senão, por trás desse óculos de segurança está o olho de alguém. Está aqui, então, a diferença entre um e outro. E os óculos de segurança, eles têm o CA. Pergunta, como prescrever o tipo de material da lente baseado na dioptria da receita? Como eu prometi, está aqui, ó. Segue um orientativo básico para indicação, mas as óticas de qualidade possuem profissionais gabaritados para orientar os clientes de forma adequada. Então, na primeira coluna tem os diversos índices, 1.49, 1.50 praticamente igual, 1.53, 1.56, 1.59, 1.60, 1.61, 1.67, 1.70, 1.74. E em cima nós temos a primeira coluna com dioptria que vão de 0 a 4, de 4,25 a 8, de 8,25 a 12, de 12,25 em diante. Então, o CR39 é ótimo para aquelas pessoas que estão entre 0 e 4. Para quem está de 4,25 a 8 é médio, porque já fica grosso. Para 8,25 em diante, ele é ruim, porque fica muito grosso. Isso no quesito espessura, dioptria e assim por diante, não em qualidade ótica, tá? Então, está aqui um orientativo. Vou pedir para a Ana Paula compartilhar com os doutores esse orientativo, essa tabela aí. Então, não se preocupe. Pergunta, como prescrever o tipo de material da lente baseado na resistência à quebra? Então, agora o conceito é outro. E qualidade ótica. Então, resistência à quebra, qualidade ótica valorada. Segue um orientativo básico. Então, está aqui, ó. Em quesito segurança, o CR39 é o pior. Ele quebra com muita facilidade, por isso a gente tem que surfaçar ele, inclusive, mais grosso, tá? Porque o material é mais frágil, então a gente tem que deixar mais grosso. Porém, qualidade ótica é o melhor que tem. Então, reparem que nem tudo está junto. O equilíbrio a gente consegue com o 1.53 e o 1.60, que tem os dois de boa qualidade ótima. O 1.56 ele está evoluindo, então está no médio. E os alto índice, a gente, para segurança, são ótimos, porém, pela qualidade ótica, a gente realmente recomenda para altas dioptrias. E aqui está uma tabela, justamente para vocês acompanharem. Bom, espero que o tempo tenha sido adequado. Agradeço demais ao pessoal do Hospital de Olhos Hilton Rocha. Gostaria de agradecer essa oportunidade. E, doutor Anderson, eu não sei se tem alguma pergunta, alguma curiosidade que eu possa ajudar vocês aí. Estou à disposição. Agradeço, professor. Excelente. E, assim, uma baita de uma oportunidade. Muito obrigado pelo compartilhamento aí de tanta informação. No dia a dia eu sei o quanto isso foi útil, o quanto que, mesmo com mais de 20 anos aí de prática, eu pude aprender hoje à noite aqui acompanhando a sua aula. Muito obrigado. Poxa, eu é que agradeço. E Ana Paula, fica aqui o compromisso, vou te mandar o PDF, você compartilha com os doutores, tá bom? Pode deixar. A aula também está sendo gravada para eles, professor, mas eu vou deixar o arquivo, que é sempre bom para eles acessarem, né? Eu acho mais prático também um PDF. Tenho certeza que muita gente vai querer essas tabelinhas aí depois para consultar, viu, professor? Tenho certeza. Pode deixar, vamos compartilhar sim, tá bom? Obrigado. Então, da minha parte, muito obrigado. Agradeço demais essa porta aberta que nós recebemos e fica aqui a oportunidade da gente poder contribuir com vocês aí o momento que vocês quiserem. Então, da minha parte, obrigado, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo aí. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado eu.
Boa noite, então. Valeu, Ana, mais uma vez. Precisando, estamos às ordens. Que essa seja a primeira de muitas aulas. Espero que Com tenha ajudado certeza. todo mundo. Com certeza. Valeu demais. Muito obrigado mais uma vez, Ana. Até mais, professor. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau.